Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, estamos aqui para mais uma aula do nosso SAB, o Seminário de Apologética Básica. Eu sou Ismael, sou estudante de Psicologia, atuo no Grupo Farol aqui de Santa Maria e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante e muito debatido. Dá até pra gente dizer que é um assunto que está na boca do povo. É um assunto que é falado muitas vezes dentro da política, é um assunto que também é falado dentro das igrejas, muitas vezes. Também é um assunto que é discutido com amigos, com familiares, com pessoas do nosso cotidiano. É um assunto muito falado, mas às vezes a gente não sabe exatamente do que está falando quando conversa sobre ele. Hoje a gente vai falar sobre ciência, mais especificamente sobre a metodologia científica, o método que a gente usa para produzir ciência. É um assunto importante porque, como vocês sabem, a proposta desse seminário de apologética básica é a gente lidar com assuntos relacionando apologética, filosofia, argumentos, ciência com a fé cristã. Então, para a gente começar a falar sobre isso, é importante que a gente entenda bem sobre a metodologia científica. Mas antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder as notificações. A gente está numa sequência de aulas muito boas e muito interessantes sobre diversos temas e também compartilhar com amigos, com familiares, com irmãos, com colegas que vocês acham que esse tema pode contribuir e pode edificar de alguma forma. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula sobre metodologia científica. Fica comigo que, se Deus quiser, vai ser uma aula muito produtiva. Então, pessoal, o que a gente vai ver hoje na nossa aula? A gente vai introduzir a temática, vai ter uma breve introdução do tema, né? Depois vamos ver sobre o escopo científico, ou seja, os limites da ciência. Será que a ciência realmente consegue dar conta de toda a realidade? A gente também vai ver sobre a ciência e os valores que ela carrega, os valores cognitivos, os valores éticos e os valores políticos que estão intrínsecos dentro da ciência. A gente vai ver também sobre o histórico, sobre a história do método científico, como ele foi se desenvolvendo, e também sobre o método científico em si, pensando nas diferenças e nas similaridades entre os métodos da ciência da natureza e o método das ciências humanas. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Então, introdução. Por que fazer ciência? E para começar nosso pensamento, nossa linha de raciocínio aqui, vamos pensar numa frase do Aristóteles, um famoso filósofo grego muito importante para todo o pensamento ocidental, né? Ele diz o seguinte: todos os homens têm, por natureza, o desejo de conhecer. Segundo Aristóteles, esse desejo de conhecer o mundo, de interpretar o mundo, de se relacionar com o mundo, faz parte da estrutura do ser humano. E a gente pode pensar num exemplo muito prático, onde a gente vê isso saltando pelos poros, que é nas crianças. Quando uma criança pequena começa a se desenvolver, ter um aparelho cognitivo mais desenvolvido, logo ela começa a fazer uma pergunta que é a base de toda a filosofia e de toda a ciência, que é: por quê? Como assim? Me explica isso. Eu sempre brinco que as crianças são os melhores cientistas que a gente tem. E logo, quando a criança começa a se desenvolver, ela não aceita que um pai simplesmente fala: não pode fazer isso. Ela vai questionar: por que não pode fazer isso? Me explica. Como assim? O que é isso? Então isso só mostra como realmente esse desejo de conhecer, de se relacionar com o mundo, de construir conhecimento, é algo que está presente dentro da própria estrutura do ser humano. Faz parte do ser humano. Severino fala algo muito interessante. Segundo ele, o conhecimento é aquilo que diferencia a ação do homem em relação à ação dos outros seres vivos, como, por exemplo, os animais. Os animais são muito movidos pelo instinto. O ser humano, apesar de também ter um instinto, ele tem algo que diferencia dos animais, que é a razão, que é o conhecimento. E a construção desse conhecimento, a acumulação e produção desse conhecimento do ser humano, a gente dá o nome de ciência. E esse conhecimento que os seres humanos têm impacta na forma que ele se relaciona com ele mesmo e também com o mundo que o cerca. E para fazer ciência, o ser humano foi elaborando com o tempo diversas ferramentas que auxiliam nesse processo. Laboratórios, equipamentos de tecnologia de ponta, ele formula hipóteses, realiza experimentos, coleta dados e recorre a diversas práticas desse tipo.
Mas para que isso ocorra de maneira eficaz, é necessário que haja um método. E esse método é chamado de método científico. Então, basicamente, a gente viu até aqui que o ser humano tem esse desejo de conhecer, e com o tempo esse desejo, essa vontade de conhecer o mundo foi se estruturando em um método. E agora a gente vai passar para o próximo tópico, que é sobre o escopo científico. Quais são os limites da ciência? É muito comum nós, às vezes nas nossas conversas, no nosso dia a dia, até mesmo universitário, a gente perceber que tem pessoas que possuem uma noção de que a ciência pode explicar tudo, que a ciência é o método de conhecimento por excelência. Será que é bem isso? Será que a ciência pode explicar tudo? E será que a própria ciência se propõe a explicar tudo? É isso que a gente vai pensar aqui agora. O Severino fala que o que diferencia a ciência das outras áreas de conhecimento é o método científico. É justamente o método que diferencia a ciência de outros tipos de conhecimento, como, por exemplo, o senso comum, a filosofia, a arte e a religião. Ou seja, enquanto assuntos cotidianos e empíricos são assuntos do senso comum, questões metafísicas são abordadas pela filosofia e religião, e aspectos estéticos, da beleza, do belo, são abordados pelas artes. O uso da razão a partir de uma metodologia para a compreensão do que nos cerca e de nós mesmos é o escopo da ciência. Então, o que diferencia a ciência dessas outras formas de conhecer o mundo é justamente o método, é justamente a forma que ela se propõe a realizar essa empreitada de conhecer o mundo. Para explicar um pouco da diferença entre a ciência e o senso comum, a gente vai fazer uma parábola, uma alegoria. Vamos usar a nossa imaginação para tentar entender um pouco melhor a diferença entre o senso comum e entre a ciência. Vamos imaginar um personagem. Vamos chamar ele de Seu Zé. O Seu Zé, ele tem uma fazenda, ele planta milho aqui no interior do Rio Grande do Sul e ele vive a partir dessa plantação de milho. Ele não tem estudo formal. Tudo que ele sabe sobre plantar milho, sobre colheita, sobre o gerenciamento da fazenda dele, ele aprendeu dos pais dele. Ou seja, ele aprendeu através de uma tradição. Agora, a partir dessa historinha do camponês, do Seu Zé, que a gente criou aqui, esse personagem, a gente pode pensar algumas diferenças entre o senso comum, que é esse conhecimento mais cotidiano, e o conhecimento científico. Para começar, o senso comum ele é algo que mostra uma particularidade, ou seja, ele é um conhecimento particular. O senso comum, de base empírica, ou seja, que a gente pode ver com os nossos sentidos, consegue descrever uma situação específica, nesse caso a plantação de milho, em condições específicas. Nesse caso, temperatura, precipitação, composição do solo, dentre outros. O Seu Zé, ele sabe como plantar milho no interior do Rio Grande do Sul, na fazenda dele. Ele não poderia pegar esse conhecimento e aplicar em situações gerais, em outras plantações de milho em outros lugares do mundo, porque o senso comum é, pela característica dele, algo muito particular. Contudo, por não ter uma metodologia em seu proceder, o camponês não pode generalizar sua experiência para qualquer plantação de milho, em qualquer parte do mundo onde serão verificadas condições ambientais diferentes. Por meio da ciência, as observações são submetidas a testes. A gente vai falar sobre isso depois, sobre a importância da verificação das coisas, para verificar em quais situações um fenômeno se repete. Então, quando o senso comum tem essa característica de ser algo muito particular, a ciência, o método científico, tem uma característica de ser algo mais geral. Ela consegue produzir extrapolações, consegue fazer induções de fenômenos para outras áreas do conhecimento e para outros fenômenos semelhantes. O senso comum, ele é fragmentário. Ele é um conhecimento muito fragmentado, enquanto o método científico, ele é unificador. Me acompanha ali na leitura do slide que a gente vai ver um pouco mais desse exemplo. O senso comum do camponês se restringe às situações em que ele já viveu e da tradição obtida por sua família e seus conhecidos. O conhecimento que ele tem vem a partir disso. Vem a partir da família, dos conhecidos e da própria vivência dele. Desse modo, ele não pode estender seus conhecimentos sobre plantação de milho a outras áreas do conhecimento. É algo muito fragmentado, algo muito específico, algo muito particular, como a gente viu antes. Por meio da comunidade científica, onde são trocadas informações com pesquisadores de diversas partes do mundo,
é possível perceber, por exemplo, que o milho, que é o que o seu Zé planta, assim como o ser humano e todos os animais, apresentam organelas semelhantes em suas células, e os elementos básicos que os constituem são os mesmos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, percebam que o conhecimento da ciência produz uma gama de informação mais integrada entre si, mais unificada, diferente do senso comum, que é mais fragmentário, é algo mais específico, algo mais particular. Outra questão importante da diferença entre o senso comum e a ciência é a questão da subjetividade e da objetividade. O seu Zé, ele pode escolher ter certa atitude em detrimento de outras, justamente pela preferência dele, justamente pela subjetividade. Por exemplo, ele pode escolher utilizar o fertilizante A ao invés do fertilizante B, porque ele gosta do fertilizante A, porque ele acha mais interessante, porque ele aprendeu assim e ele não quer mudar. Ele usa o fertilizante A. Já a ciência, ela vai pesquisar, ela vai utilizar ferramentas e toda a aparelhagem disponível para ela para perceber qual fertilizante é mais adequado para aquela situação. Então, ela é mais objetivo. Aqui no texto do slide tem algo muito interessante que eu gostaria de ler para vocês enfatizar. Ele diz o seguinte: Cardoso e Brignoli falam sobre intersubjetividade, isto é, a verificação de hipóteses científicas pode ser feita por diferentes pesquisadores. Enquanto o seu Zé está restrito àquele mundo da comunidade dele, já o conhecimento científico possui a questão da intersubjetividade, porque existe uma comunidade científica. Existem vários pesquisadores pesquisando sobre temas diferentes que podem dar perspectivas diferentes sobre o mesmo fenômeno, criando assim um conhecimento mais objetivo, mais rigoroso, digamos assim, mais amplo do fenômeno que o seu Zé vivencia todo dia. Essa é uma das diferenças entre o senso comum e a ciência. Além disso, tem a questão da ambiguidade e do rigor. Se a gente for perguntar para o seu Zé, chegar lá na casa dele e perguntar: "Oi, seu Zé, tudo bem? O que o senhor planta?" Ele vai falar: "Eu planto milho. Eu tenho aqui na minha casa uma plantação de pés de milho." Se ele for falar isso com, digamos, um peruano, o peruano não vai entender, ou talvez entenda, a gente não sabe, mas fica ambíguo entender qual tipo de pé de milho está plantando, porque talvez lá no Peru exista outro tipo de milho. Então percebam que há uma certa ambiguidade, há uma certa fluidez dos nomes das temáticas. Já na ciência, há um rigor maior. Quando a ciência vai falar de animais, por exemplo, ela não fala do nome popular, ela usa um nome científico porque é uma especificidade muito maior na relação com os termos, na relação da descrição das coisas. Vou ler ali o exemplo que traz. O camponês, ao explicar para alguém sobre seu plantio, usa o termo pé de milho, como eu falei. O milho, assim como muitos outros nomes populares, pode designar diversas espécies de milho, e que torna ambíguo o que torna o termo ambíguo se o camponês for conversar com o peruano, que conhece o milho roxo, outro tipo de milho. Na biologia, o uso de nomes científicos e de termos rigorosamente definidos visa evitar ao máximo as ambiguidades nas discussões científicas. Ou seja, é algo muito mais rigoroso, muito mais específico. Beleza, diante de tudo isso que a gente viu dentre as diferenças do senso comum do método científico, a gente pode chegar na conclusão de que a ciência é muito melhor que o senso comum. A ciência é um método por excelência, ela consegue dar conta de toda a realidade de forma muito mais complexa, portanto o senso comum tem que ser eliminado. E essa não é uma atitude correta. Por quê? Que o senso comum, apesar de ser diferente da ciência, ele não é inválido. Ele não é errado por si só. O seu Zé, na plantação dele, ele consegue viver de forma muito boa, ele consegue plantar de forma muito boa, ele consegue fazer transações comerciais com o que ele planta, produzir valor naquilo que ele planta, sustentar a família dele, gerenciar a plantação dele. Então o senso comum que ele tem, de forma nenhuma é inválido, de forma nenhuma é errada. Só é uma forma de conhecer diferente da ciência. E isso que é importante. Existem formas de conhecer diferente, tipo a filosofia, a arte, a própria teologia. E só para elas não seguirem um método científico como a gente conhece hoje, não quer dizer que elas não são válidas.
São apenas formas de conhecer o mundo, de acessar a verdade através de metodologias diferentes. Chesterton, um autor que eu pessoalmente gosto muito, recomendo que leiam. Se você que está vendo o vídeo já leu, coloque nos comentários falando o que achou do Chesterton. Ele diz o seguinte: assim como a ciência tem o seu papel na formação do ser humano e no progresso da humanidade, e realmente tem mesmo, é uma bênção que Deus nos deu, a tradição oral é um dos elementos que nos ajudam a nos manter mais humanos. Ou seja, a tradição que a gente aprende com nossos pais, que a gente aprende com a cultura, que a gente aprende com nossos amigos, com nossos familiares, com a nossa igreja, com a nossa congregação, de forma nenhuma tem que ser colocado fora só porque a gente teve acesso ao conhecimento científico. Mas sim deve andar juntas, porque são formas diferentes de conhecer o mundo. E, inclusive, eu creio que podem até ser complementares. Podem até enriquecer uma a outra, essas áreas de conhecimento. William Lane Craig, um famoso apologeta, a gente vai falar muito dele durante as nossas aulas. Em um debate, ao ser confrontado com a afirmação de que a ciência pode explicar tudo, a gente também é muito confrontado com isso, chama atenção para o fato de que questões muito importantes da existência humana não são respondidas por definição pela ciência, ou seja, estão fora do escopo da ciência. Por exemplo, a indagação: a vida humana tem valor? Pertence à metafísica, pertence à filosofia. A ciência não consegue dar conta disso porque a gente não consegue encaixar isso dentro do método científico. O que faz algo ser belo, isso está dentro da estética, que é uma área da filosofia. Eutanásia é errado, está dentro da ética, que é outra área da filosofia. O que nos aguarda após a morte? Isso, as tradições, as religiões tentam responder isso. O argumento desse político é coerente? É objeto da lógica. Não dá pra gente pegar um argumento e colocar no escrutínio do método científico. São coisas diferentes. E de forma nenhuma são excludentes. Esse é o ponto principal. O que a gente está querendo defender aqui nesse estudo é que a ciência, apesar de ser muito importante, ela não dá conta de tudo, porque o próprio método dela não foi feito, não parte do pressuposto que ela consegue dar conta de tudo. A própria ciência, para se manter ciência, ela precisa ter isso em mente, que ela não vai conseguir dar conta de tudo, mas ela vai conseguir sim produzir um conhecimento muito bom, muito importante e verdadeiro sobre diversas áreas. Francis Bacon, um cara muito importante para a produção do método científico, coloca de forma magistral sobre o papel das diferentes formas de conhecimento no livro Novum Organum. Ele diz o seguinte, a citação do Sr. Francis Bacon: pela queda, aqui ele usa a queda nos termos cristãos mesmo, categoria teológica da queda, né? O homem caiu simultaneamente de seu estado de inocência e do seu domínio sobre a natureza. Então, o homem perdeu sua inocência perante Deus e o domínio sobre a natureza, a capacidade de gerenciar a natureza. Ambas as perdas, contudo, podem ser, ainda nesta vida, parcialmente reparadas. A primeira, a inocência, pela religião e pela fé. A segunda, o domínio sobre a natureza, o gerenciamento da criação, digamos assim, pelas artes e pela ciência. Além disso, há outro ponto muito importante para a gente falar, que a ciência ela não parte do nada. O método científico, o pensamento científico, não nasce de um vácuo. Ele nasce a partir de fundamentos epistemológicos. Está totalmente apoiado nos pressupostos, em coisas dadas como verdadeiras que possibilitem a ciência acontecer, o método científico acontecer como ele acontece. O que fala o exemplo da diferença entre as ciências da natureza e as ciências humanas. Elas realmente partem de pressupostos diferentes, tanto que foi necessário criar metodologias diferentes para dar conta delas. Enquanto a ciência da natureza estuda coisas que estão fora do ser humano, como uma planta, como animais, como biologia, por exemplo, as ciências humanas às vezes estudam o próprio ser humano. Então o pesquisador se confunde com o próprio objeto de pesquisa. Para que a ciência ocorra de forma eficaz nessas diferentes áreas, foram se desenvolvendo métodos diferentes que a gente vai falar sobre eles depois. Então, a ciência, por definição, se baseia em algo fora dela, que são os pressupostos. Fica evidente que as diversas áreas do saber devem interagir entre si. Como, por exemplo, cita ali o slide que vocês estão vendo em tela, sobre a bioética, que carrega dentro de si tanto a biologia
quanto à ética. Assim, como foi comentado, tais bases para o método científico devem ser pressupostos, ou seja, não podem ser comprovados pelo próprio método científico. O próprio método científico não pode comprovar através dele as bases que sustentam ele. É como se o método científico fosse um prédio. A gente não consegue olhar para o prédio e ver os fundamentos através do próprio prédio. A gente precisa de algo externo para conseguir ver os fundamentos e explicar esses fundamentos a partir de outras coisas. O que deu um exemplo que deixa mais claro. Por exemplo, acreditar que o que nossos sentidos percebem é uma realidade e não uma noção da nossa mente, ou acreditar que o passado é real, são pressupostos vindos da metafísica, ou seja, algo que está fora da ciência, é uma área da filosofia, que embasam todo o método utilizado na pesquisa do historiador. Um exemplo muito claro. Para a gente observar a realidade e da realidade extrair padrões de funcionamento e criar teorias e leis de funcionamento, como a gente vai ver depois, a gente precisa pressupor que nossa razão, nossa consciência, consegue ter um contato com a realidade em maior ou menor grau. Como que a gente prova isso, que a nossa consciência consegue ter contato com a realidade em maior ou menor grau? A gente não consegue provar a partir do próprio método científico. A gente consegue provar, sim, através de filosofia, através da metafísica, através da argumentação, da lógica, e depois incluir esses conhecimentos dentro da ciência. Ou seja, a ciência parte de pressupostos. E esses próprios pressupostos são tirados de áreas do conhecimento além dela. Isso só deixa evidente que a própria ciência não se basta. Ela precisa das outras áreas do saber, ela precisa de outras áreas do conhecimento, porque no escopo dela não está incluída toda a realidade. Está incluída coisas bem específicas e isso não é, de forma nenhuma, algo ruim. É algo excelente, é algo muito bom, porque assim a ciência consegue se manter sendo ciência. Enfim, nessa nossa conversa aqui, nessa nossa etapa, nessa nossa sessão da aula, a gente falou sobre a diferença da ciência do senso comum e a gente viu que para a própria ciência se sustentar, ela precisa de pressupostos vindo de outras áreas do conhecimento. Ou seja, ela não se basta a si mesma, ela precisa de outras áreas para sustentar o próprio funcionamento dela. Isso de forma nenhuma é algo ruim, de forma nenhuma é um demérito para a ciência, pelo contrário, só mostra quanto a realidade criada por Deus é muito complexa e precisa de várias áreas do conhecimento para dar conta dela. E agora a gente vai para outra etapa da nossa aula, que a gente vai falar sobre a ciência e os valores. O que é importante para a pesquisa científica? Para começar, o método científico ele não é feito por pessoas abstratas, por entes que estão fora da realidade. Ele é feito por cientistas, por pessoas. E inevitavelmente, essas pessoas carregam consigo valores, crenças, tendências, opiniões, gostos, enfim, são pessoas. Cientistas não são seres sobrenaturais, são pessoas como a gente. Mas então, a ciência que busca por objetividade, como a gente viu, que busca por um certo rigor, que deve buscar a verdade em si, como que ela pode ser feita, sendo que o sujeito que faz a pesquisa, ele não é totalmente imparcial. Para que isso ocorra, a ciência deve carregar consigo alguns valores. Esses valores a gente dividiu aqui de forma didática, em valores cognitivos, em valores éticos e em valores políticos. Cognitivos tem a ver com cognição, coisas e formas de lidar com o mundo que o nosso pensamento deve ter para ficar mais próximo do pensamento científico. A gente vai abordar cada um deles aqui. Para começar, é preciso que haja uma imparcialidade por parte do cientista ou por parte da comunidade científica. Imparcialidade em que sentido? Vamos ler o que diz ali. Uma teoria deve ser aceita com base em padrões rigorosos de avaliação e com base em séries apropriadas de dados empíricos. Não deve ser aceita simplesmente porque eu gosto dela. Eu não devo olhar para uma teoria, para uma argumentação, para um artigo e rejeitar ele porque eu não gosto. Não gostei do que o cara falou, não aceito isso. A ciência não é assim que funciona. Para tu aceitar ou rejeitar uma teoria, uma afirmação, um pressuposto, deve ser a partir de uma análise dos dados, de outras pesquisas, de um diálogo com a comunidade científica. Isso é um valor que a ciência busca, a imparcialidade.
Junto com a imparcialidade, tem a neutralidade. As análises não podem ser influenciadas por interesses e preferências pessoais do cientista. Na investigação científica em si, os resultados devem ser independentes dos valores morais e sociais de quem os está analisando. Além disso, há o princípio da autonomia, o valor da autonomia que deve nortear também a empreitada do cientista. As instituições de pesquisa devem, em teoria, ser isentas de pressões externas. Outro princípio que deve nortear a empreitada do cientista é o princípio da autonomia. As instituições de pesquisa devem, em teoria, ser isentas de pressões externas para que o conhecimento seja produzido de forma independente, de modo que os critérios da imparcialidade, da neutralidade sejam observados. Algo muito interessante de se pensar sobre isso é que, geralmente, o que financia a pesquisa são órgãos do governo. E para que a pesquisa seja considerada uma pesquisa de boa qualidade, não deve haver uma pressão muito forte desses órgãos, senão vai enviesar a pesquisa. O órgão, o governo que está financiando essa pesquisa, não deve impor a sua ideologia sobre a ciência, porque senão a ciência não vai ser ciência. Vai ser alguma outra coisa com uma roupagem de ciência, como aconteceu já na história, várias vezes, a gente vai ver isso depois. Junto desses valores cognitivos, é preciso ter valores éticos e políticos. E a ética e a política sempre andaram muito próximas da ciência. Muito próximas. Vamos ler o que está escrito ali. Assim como comentado, a ciência não é algo impessoal no sentido que envolve necessariamente pessoas. Assim sendo, fica o questionamento. Quais são os fins que orientam os meios que estão sendo utilizados? Qual a finalidade? Qual o objetivo dessa pesquisa? Quem está se beneficiando com a pesquisa? A sociedade como um todo ou um grupo em particular? Como a gente pode avaliar isso? Nós aqui não temos a resposta, mas a gente pode pensar e questionar sobre isso. O cientista sempre possui valores aos quais se apega, consciente ou inconscientemente, além de que sua pesquisa é sempre mantida por alguma instituição, o que faz com que a imparcialidade e a neutralidade antes citadas nunca possam ser atingidas em sua plenitude. Não existe um cientista totalmente neutro, uma pesquisa científica totalmente parcial, totalmente autônoma. Mas isso não quer dizer que os cientistas não devam buscar isso. Tem que sempre ter isso em mente, assim, porque toda pesquisa, toda ciência que a gente vê, ela não é neutra. Ela não é totalmente neutra. E o cientista, tendo consciência disso, ele pode sim produzir e buscar uma neutralidade maior. Isso é muito importante para a gente produzir ciência também. E exemplos passados mostram como a produção científica sempre esteve envolvida com questões éticas e políticas. Um exemplo que a gente pode falar muito grande é sobre o racismo, sobre as teorias raciais, que a partir de uma visão darwinista, o que a gente chama de darwinismo social, né, produziu durante o século XVIII, XIX ali, várias teorias que legitimaram comportamentos racistas de uma classe em relação a outra, de um grupo de pessoas em relação a outros. Falando que negros, por exemplo, eram menos desenvolvidos, tinham uma cognição menos importante, menos aperfeiçoada, que não tinham todo o aparato psicológico que os brancos. E hoje em dia isso é considerado pseudociência. A gente vê que não tem cabimento, não tem argumentação para defender isso. Mas durante muito tempo na história, isso fomentou discursos racistas. Essa produção da ciência fomentou ideologias políticas e o próprio preconceito de algumas pessoas em relação a outras. Então, olhem como estão juntos, política e ciência. Isso aconteceu várias vezes. O próprio nazismo também, para construir todo o pensamento nazista, também partiu de uma base biológica cientificista muito forte, achando que a raça ariana era superior às outras, e para que a evolução da raça humana acontecesse, era necessário subjugar o lixo, entre aspas, o lixo genético. Então, foram usados esses conhecimentos, essas teorias, para defender coisas que atualmente a gente vê que são totalmente antiéticas. Por isso que é importante que esses valores políticos e éticos norteiam a ciência.
Hoje em dia, quem está passando por um processo de pesquisa, de TCC, de estágio, coisas assim, sabe que existem os comitês de éticas para nossa pesquisa ser aprovada. Justamente porque, em nome da ciência, já foi feita muita atrocidade no mundo. E, para evitar isso, é necessário colocar de novo a questão da ética e da moral em pauta. Que muitas vezes a modernidade tenta colocar de fora, falar que é construção social, mas sem isso a gente não consegue viver, a gente não consegue se sustentar enquanto sociedade. Esse assunto a gente vai falar de forma mais aprofundada nos nossos estudos sobre o argumento moral. Então, quem quiser ver esses estudos, não perca as próximas aulas, que a gente vai se aprofundar muito em várias temáticas que eu falei aqui hoje. Então, fique ligado, clique no sininho para não perder as próximas aulas. O Geisler e o Turek são apologetas muito famosos também. Eles vão ainda além e colocam a questão: podemos suportar, a gente pode encarar a verdade? Existem crenças contrárias, mas jamais verdades contrárias. Assim sendo, como ouvimos falar de resultados contraditórios de pesquisas feitas por laboratórios diferentes, às vezes dois laboratórios pesquisando o mesmo fenômeno chegam a conclusões completamente contraditórias. Como isso acontece? Pode ser porque o objeto que eles estão pesquisando é muito complexo, o fenômeno que eles estão pesquisando é muito complexo? Sim, pode realmente ser. Mas será que também não pode ser por questões dos valores adotados pelos cientistas? Assim sendo, entra-se em questões relativas à epistemologia, como: existem verdades absolutas? Caso sim, podemos conhecer essas verdades? Caso sim, que verdades são essas? Todavia, esses assuntos fogem do escopo desse estudo, mas nós vamos abordar sobre isso nos próximos assuntos. Então, mais uma vez, não percam as próximas aulas. Existe um filósofo escocês chamado Alasdair MacIntyre. Ele questiona, em certo momento da obra dele, acerca da existência de uma razão autônoma, que durante a modernidade, a época ali do cientificismo, que houve esse boom da produção científica, do racionalismo, era defendido uma razão autônoma, uma razão que conseguisse olhar o mundo de forma imparcial. Esse filósofo, o MacIntyre, diz que não existe isso, porque toda a racionalidade está ligada, em algum grau maior ou menor, com algum aspecto cultural, com algum aspecto da tradição de qual está inserido. E ele defende a tese das múltiplas racionalidades. Por isso que num debate, na arena pública, é importante que representantes de diversas racionalidades estejam juntos conversando entre si. E isso é importante porque a gente vê que a ciência, como a gente falou antes, ela parte de pressupostos. Ela não é algo neutro. Apesar dela buscar neutralidade, dela buscar essa imparcialidade, é algo que não ocorre totalmente, mas ainda assim deve ser buscado. E por isso que a gente, quando se depara com uma produção científica, com um conhecimento científico, tem que sempre questionar até que ponto esse conhecimento produzido é eficaz. E a própria ciência, para se sustentar, ela precisa desse questionamento, porque esse questionamento que faz novas teorias, novas produções acontecer. Então a gente falou sobre os valores cognitivos, sobre os valores éticos, os valores políticos que norteiam a ciência, essa busca pela imparcialidade, pela neutralidade e pela uma ética que sustente também a produção científica. E agora a gente vai falar sobre o histórico do método científico. Como surgiu o método científico? Então, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre o histórico do método científico, como ele foi se desenvolvendo. E o que a gente chama hoje de método científico começou a se desenvolver a partir da Revolução Científica, que foi uma série de mudanças culturais, de mudanças de pensamento, de mudanças sociais, que possibilitou o surgimento desse método. Que ocorreu, mais ou menos, a partir de meados do século XV até o começo do século XVII, tendo como força motriz diversos fatores, como a expansão de atividades industriais e artesanais, a expansão mercantil, a gente pode pensar nas viagens marítimas que aconteceram durante esse tempo, no renascimento e na retomada do humanismo e nas reformas religiosas, como por exemplo a reforma protestante, da qual a gente bebe muito até hoje, né? A primeira pessoa a trazer o termo Idade das Trevas para a Idade Média foi um pensador Francisco Petrarca. A partir daquele período, a ele se juntaram diversos intelectuais, que voltaram as atenções para a antiguidade greco-romana e atribuíram à razão humana capacidades redentoras.
a gente vê muito esse pensamento que a razão humana pode redimir o ser humano em pensamentos como o cientificismo, como o racionalismo, como o positivismo do Comte, que diz que a humanidade está fadada ao progresso, ou seja, pela razão humana, pela intelectualidade, pela produção científica, inevitavelmente a humanidade ia avançar para um estado de perfeição. Francis Bacon foi uma das maiores figuras da Revolução Científica e traz no novo órgão a seguinte afirmação, muito interessante que ele diz. E percebam como ele usava categorias teológicas para explicar a ciência. O homem, como ministro e intérprete da natureza, opera e entende na medida em que suas observações da ordem da natureza, já pressupõe que há uma ordem, interessante isso, tanto em relação aos objetos como a mente o permite, não sabe nem é capaz de mais nada, ou seja, consegue compreender o que a razão dele possibilita que ele compreenda, e além disso ele não tem muito mais forma de compreender, segundo Bacon. Ou seja, o homem possui capacidade de interpretar a natureza. Para isso, deve observar os fenômenos naturais. A observação é um ponto importante do método científico, a gente vai falar disso depois. E por meio da experimentação, formular as leis que se observam no universo. Basicamente, o resumo do método científico aqui. Conforme Severino, a revolução científica foi uma ruptura com a visão essencialmente metafísica que havia na antiguidade da Idade Média. Porque antes a gente falou que o Francisco Petrarca definiu a Idade Média como Idade das Trevas. Porque, segundo esses intelectuais ali, vamos pensar no iluminismo, nessas teorias, nessas correntes filosóficas que surgiram logo após a Idade Média, pensavam que na Idade Média havia uma grande ignorância em relação ao mundo. Havia trevas. E agora, com o advento da razão, houve luz para o mundo. Houve uma capacidade de conhecer o mundo, de entender o mundo, de redimir o mundo. Isso é muito importante. Eles colocaram a razão como absoluto da realidade. Colocaram a razão como redentiva, como fonte de redenção da humanidade. Obviamente isso é questionável, mas não cabe a gente falar disso aqui. Aranha e Martins destacam que a mudança de mente que ocorreu no homem moderno incluiu o questionamento de tradições, como a infalibilidade papal, a reforma protestante também questiona muito isso, o questionamento da aristocracia, porque começou a surgir uma burguesia, pessoas que tinham muito poder e questionavam o poder da monarquia, né? Por exemplo, a Revolução Francesa, a gente vê muito isso. O racionalismo, que eu falei antes, né? A valorização da ciência como forma de compreender a realidade e o saber ativo, a gente buscar o conhecimento em tese, em oposição à abordagem contemplativa da antiguidade e da Idade Média. E ainda conforme Aranha e Martins, outro ponto fundamental, de fundamental importância, foi o desenvolvimento de um método para a pesquisa científica, que foi resultado do trabalho de diversos artistas, como Galileu Galilei, René Descartes, muito importante no racionalismo, né? O Baruch Spinoza e o Francis Bacon. Então, basicamente, a gente viu que o método científico ele foi se produzindo historicamente. Ele foi surgindo a partir de uma ruptura com esse paradigma medieval e começou a surgir um paradigma que alguns autores vão definir mais tarde como paradigma da modernidade. Existe também o paradigma da pós-modernidade, mas isso é um estudo muito interessante que a gente tem também no farol sobre cosmovisões. Caso você ache interessante falar sobre esse assunto, coloque nos comentários que a gente se prontifica a trazer aqui para vocês. Mas basicamente a gente viu que o método científico foi se produzindo, foi se construindo, foi se criando a partir de uma série de condições históricas que possibilitaram o surgimento dele. E agora a gente vai falar do método científico em si. Como a gente pode fazer ciência? O Severino, que é um autor que a gente está usando muito, né? Ele diz o seguinte: a ciência se faz quando o pesquisador aborda os fenômenos, ou seja, a realidade, aplicando recursos técnicos, a ferramenta e toda a aparelhagem, toda a sistematização que a ciência nos propõe, seguindo um método e apoiando-se em fundamentos epistemológicos, em pressupostos. Algo muito interessante que o autor diz é que todo conhecimento humano, toda a ciência humana, surgiu a partir da observação, e esse ponto da observação é importante no método científico. Todo conhecimento surgiu a partir da observação de fatores e problemas. Ou seja, a comunidade humana,
olhava problemas, olhava dificuldades que a natureza impunha para eles e tentava resolver. E na tentativa de resolver esse problema, foi se construindo toda a cultura e toda a forma que a gente tem de lidar com o mundo a partir da ciência. É o caso do domínio do fogo, para o ser humano se esquentar, se aquecer. Como a gente pode lidar com o frio? A gente observou uma situação de perigo, uma situação problema e pensou como podemos resolver isso? E o ser humano começou a dominar o fogo. Da agricultura, do trabalho com metais e de todo o avanço que a humanidade teve desde então. E agora, tendo isso em mente, a gente vai ficar um tempo nessa imagem que está ali no slide. É a imagem do método científico. É um esboço, um resumo de como que funciona o método científico. Depois tem outra imagem que é um pouco mais aprofundada, tem um pouco mais de detalhes. Mas a gente vai pensar um pouco sobre ela aqui para refletir sobre como que funciona o método científico. O primeiro passo, o ponto de partida da construção do método científico é a observação. Mas não é uma mera observação da realidade. É uma observação sistemática e controlada. Vamos supor que um cientista queira medir quanto tempo leva para dois objetos caírem de um ponto A alto até um ponto B, que seria um chão ou uma plataforma para eles aterrissar. Ele não vai simplesmente pegar objetos aleatórios e ficar tocando para ver como eles caem. Ele tem que pegar objetos de massa semelhantes, ele tem que cronometrar o tempo, tem que anotar a altura, ele tem que tentar ver o quanto fatores externos influenciam nesse experimento, ou seja, é uma observação sistemática, ele tem que repetir isso várias vezes, é uma observação controlada, não é de forma aleatória. É assim que ocorrem os experimentos que a gente vê hoje. A partir dessa observação, ele vai observar alguns fatos. Por exemplo, ele observa que objetos de massa semelhantes tendem a cair num tempo igual. E a partir desse fato que ele observa, ele vai formular hipóteses para tentar explicar a causa desse fenômeno. Por exemplo, ele vai falar que isso ocorre porque que o fato dos objetos caírem com o mesmo tempo está relacionado com a massa que eles possuem, que são massas semelhantes. Então ele vai testar essa hipótese, vai fazer diversos experimentos, vai analisar com objetos de massas diferentes, de alturas diferentes, de diversos pontos e condições diferentes, e vai testar essa hipótese. E a partir dessa hipótese que são testáveis e são falseáveis, ou seja, elas podem ser verificadas, surge uma teoria, que é um conjunto indissociável de todos os fatos e hipóteses harmônicos entre si. Depois a gente vai ver que tem algo que conversa muito com a teoria, que é com a noção de lei, né? Enfim, depois que essa teoria é formulada, o pensador, o cientista, vai ver as implicações, as conclusões e as previsões que essa teoria levam a gente a ter. Depois vão ocorrer mais experimentos. Esses experimentos vão levar novas observações e uma análise lógica para ver se comprovam ou se refutam essa teoria que ele desenvolveu. Com o tempo podem surgir novos fatos que podem corroborar a teoria ou ir contra a teoria. Quando corrobora, isso só fortalece a teoria, e quando vai contra, ou parece que mostra um furo ali na teoria, vai ter que reciclar a hipótese, ou vai ter que mudar um pouco a formulação, vai ter que acomodar esses novos fatos na teoria. Basicamente, esse, de forma bem resumida, é o método científico. Algo interessante a gente pensar que muitas vezes, falando agora com o público cristão aqui, quando a gente fala de debate sobre evolução, sobre cosmogonia, né, sobre questões de datação do carbono, por exemplo, que é muito comum de ver esse debate, criacionismo, design inteligente, não sei o quê, é muito comum de ver pessoas falarem assim, que a evolução é só uma teoria. Mas a gente viu aqui que teoria na ciência é algo muito importante. É uma hipótese muito forte. Pode estar errada sim, não quer dizer, como a gente viu antes, a ciência não consegue dar resposta para tudo, mas ainda assim não é só teoria. E eu estou falando isso para a gente ser congruente intelectualmente com pessoas que nos atacam muitas vezes. Quando a gente vê um cientista falando algo que vai contra a nossa fé, a gente fala, mas isso é só uma teoria. A gente não está sendo congruente com o método científico. Na ciência, uma teoria
não é qualquer coisa. É uma produção muito bem embasada. Enfim, mas esse basicamente é um método científico, a observação da realidade. Através dessa observação, o cientista vai ver fatos, vai ver padrões, vai criar uma hipótese para explicar esses fatos, vai testar essa hipótese e vai promover e produzir uma teoria. A gente vai pensar um pouco mais sobre esse método agora. As primeiras ciências que se estruturaram no início da Revolução Científica são chamadas de ciências da natureza, que tem por objeto de pesquisa coisas que estão externos do ser humano. Por exemplo, a botânica vai estudar flores, a biologia vai estudar animais, organelas e coisas semelhantes. Já as ciências humanas se desenvolveram de forma mais tardia, sendo separadas da filosofia apenas a partir do século XIX. Ao contrário das ciências da natureza, as ciências humanas têm o ser humano como sujeito cognoscente, ou seja, sujeito que conhece, que estuda, e como objeto. Às vezes até tem todo esse debate na metodologia das ciências humanas, que o pesquisador se confunde muitas vezes com o objeto pesquisado. Na sociologia, por exemplo, a motivação para a investigação do cientista são fenômenos que envolvem seres humanos em interação, sendo que ele mesmo é um ser humano em interação. Por isso, foram se desenvolvendo métodos diferentes para as ciências humanas e para as ciências da natureza. Vou pensar um pouco mais agora sobre o método científico como a gente viu antes, aquele esboço. A matemática e a lógica, que são utilizados como base para todas as ciências da natureza e humanas, podem ser classificadas como ciências formais, porque são como se fossem basilares para a construção de outras ciências. A partir de uma hipótese bem-sucedida, como a gente viu ali no método científico, obtém-se uma lei. O que é lei? É um princípio que descreve a causa de quaisquer fenômenos semelhantes aos que foram estudados. Como, por exemplo, existe a lei da gravidade. É algo que a gente fala muito. Explica muita coisa da nossa realidade. É por isso que o método experimental tem caráter indutivo, ou seja, a partir de casos particulares, estende esse princípio para o geral. Se lembra do seu Zé, que eu falei lá no começo da aula, que ele tinha um conhecimento muito particular, muito objetivo? O que ele não conseguia era realmente fazer essa indução, é pegar esse conhecimento que ele tinha da plantação dele e aplicar a outras plantações de milho. Já a ciência consegue fazer isso. Está dentro do método dela essa capacidade de fazer isso. Não é medido o tempo de queda para todos os objetos do universo. Contudo, estende-se as conclusões do experimento controlado, que eu falei ali da queda, né, para outras situações. Aqui tem outra imagem que é muito interessante. Vamos prestar atenção naquela linha inferior ali, aquela linha que está embaixo. Começa pela observação de fatos. A partir da observação vão surgir hipóteses gerais. A partir dessas hipóteses que vão ser verificadas, vão ser testadas, vão ser formuladas leis, que são os princípios. A partir dessas leis surgem hipóteses mais gerais, surgem teorias, e depois surge uma hipótese universal que vai chegar no sistema, que é uma forma de conhecer o mundo integrada. A partir de então, na fase chamada matemática, são analisadas diversas leis obtidas e, caso elas possam ser unificadas, surge uma teoria, que é uma explicação mais geral do que uma lei. Por exemplo, o conjunto de lei de Gauss, lei de Faraday, lei de Ampère e Maxwell forma a teoria do eletromagnetismo. A figura anterior ainda traz um passo além no método científico, que seria o sistema. Só que, porém, esse passo não foi dado ainda. Criar um sistema de explicação universal da realidade. Ainda não foi dado, mas os cientistas buscam fazer isso. Então, a gente viu agora, de forma geral, como que funciona o método científico. Mas, como eu falei antes, tanto as ciências da natureza como as ciências humanas partem de alguns pressupostos um pouco diferentes, porque têm objetos de pesquisa diferentes. Então, foram se desenvolvendo de forma um pouco diferente. Agora, nessa parte da aula, a gente vai falar um pouco sobre o método das ciências da natureza, refletir um pouco sobre eles. Pensando agora mais específico nas ciências da natureza, vamos começar nosso pensamento aqui com uma frase do Francis Bacon, esse filósofo que é tão importante para a gente pensar no método científico. Segundo ele, conhecimento e poder humano são sinônimos, visto que ignorância da causa frustra o efeito, pois a natureza é somente dominada pela submissão, e aquilo que na filosofia contemplativa corresponde à causa, na ciência prática corresponde à regra.
Enfim, essa ideia de que a natureza pode ser sujeitada pela razão humana, pode ser submetida à razão humana, é muito importante no pensamento moderno e também muito importante para a ciência. A ideia de poder e conhecimento, a famosa frase saber é poder, né? Levaram o homem a investir na pesquisa científica, visto que com isso poderia melhorar sua qualidade de vida a partir da sujeição da natureza. E as ciências da natureza herdaram de forma muito contundente algumas características daquele esboço geral que a gente viu antes sobre a ciência, como por exemplo as fases de observação, a questão da hipótese, a experimentação e generalização, como a gente viu antes. A ciência da natureza herdou muito isso daquele método científico mais clássico e carregam consigo dentro da sua estrutura de pensamento tais características. Além do que já foi exposto, pode-se acrescentar que utilizam-se os seguintes critérios para julgar a aceitabilidade de uma hipótese. A relevância. A hipótese que a ciência da natureza está levantando para produzir sua teoria tem que ser relevante para explicar o fenômeno pela qual se propõe explicar. Além da relevância, tem a questão da possibilidade de ser submetida a teste. A hipótese deve ser verificável, deve ser testável, como a gente viu antes. Além disso, a hipótese que a ciência da natureza está levantando e está investigando tem que ter compatibilidade com hipóteses já confirmadas anteriormente. Por exemplo, as ciências da natureza, por estarem embasadas sobre a lógica, devem evitar contradições entre suas hipóteses. Caso seja verificada uma contradição, deve-se fazer ressalvas quanto ao campo de aplicação de cada uma das hipóteses. Um exemplo é a mecânica clássica, com base nas leis de Newton e a teoria da relatividade. Visto que as duas entram em conflitos, a mecânica clássica e a teoria da relatividade, para certas aplicações, foram definidos os campos de aplicação de cada uma. As leis de Newton são válidas em situações que a velocidade de movimento seja muito menor que a velocidade da luz. Caso essa harmonização entre as hipóteses não fosse possível, seria necessário rejeitar uma delas. Então, quando duas hipóteses são contraditórias, ou elas têm campos de aplicação diferentes, ou alguma deve ser rejeitada, ou a teoria em si deve ser repensada para aplicar as duas hipóteses. É muito comum, inclusive, na ciência acontecer que há uma teoria, há uma sistematização, que com o tempo vai ganhando nuances diferentes porque foram levantadas novas hipóteses e novas verificações, novas observações que mudaram um pouco a compreensão do funcionamento das coisas. E um dos pressupostos que é bem importante a gente pensar da ciência da natureza é o determinismo universal. Segundo tal princípio, todos os fenômenos naturais são determinados por leis que expressam relações causais entre si. Além disso, também é admitido que é possível ao ser humano conhecer tais leis, através da aplicação do método científico, ou seja, deve-se admitir que o universo possui leis que o regem, que as mesmas causas sempre produzem os mesmos efeitos e que podemos descobrir essas leis pela utilização da razão aplicada no método científico. Ou seja, pressupõe algum tipo de ordem no universo. Pressupõe que há um tipo de leis, ou diversos tipos de leis, que regem o funcionamento da natureza, e a natureza tende a se comportar de tal forma, sendo que não ocorrem alterações muito bruscas no seu funcionamento, porque essas leis regem ela. E é basicamente isso que as ciências humanas defendem, isso que as ciências humanas se propõem como aplicação do método científico para a área da ciência da natureza. Desculpa, falei ciências humanas, são ciência da natureza. E nessa outra parte da aula aqui, nós vamos falar sobre as ciências humanas. Então fique ligado conosco aqui para a gente pensar um pouco mais sobre como o método científico foi se constituindo nas ciências humanas. Antes da gente começar a pensar sobre as ciências humanas, eu vou fazer uma ressalva. Eu, Ismael, sou estudante de psicologia. A psicologia é uma área que transita muito entre as ciências da natureza e as ciências humanas. Então, muitos dos assuntos e dos temas que a gente vai abordar aqui falando sobre as ciências humanas, eu vou relacionar com minha área de estudo, com o meu curso, com a minha realidade acadêmica. Porque eu acho que fica tanto mais prático para mim explicar, dar exemplos mais práticos, quanto para quem está ouvindo pensar nisso de uma forma mais presente no cotidiano. Então, vamos lá.
As ciências humanas surgiram de forma tardia em relação à ciência da natureza, carregavam inicialmente o mesmo método e os mesmos pressupostos das ciências naturais para o estudo do ser humano. A gente pode ver isso, por exemplo, na psicologia e na sociologia. Na psicologia, ela surgiu como uma proposta muito fisiológica, muito ligada à biologia. A psicologia, quando surgiu, ela pesquisava muito questões de fenômenos perceptivos, sensações, o tato, a audição. Com o tempo, ela foi se diferenciando e foi criando um método mais específico para as ciências humanas. Na sociologia, nas ciências sociais, a gente vê muito isso também com Durkheim, por exemplo, que queria aplicar pressupostos da ciência natural para se pensar a sociedade. Claro que com o tempo foi vendo diferenciações, foi pessoas criticando tal método, foram pessoas adotando. Só que isso é muito importante de se pensar, que logo que as ciências humanas surgiram, elas partiam de pressupostos semelhantes às ciências naturais. É o caso da física social de Augusto Comte. Aranha e Martins apontam algumas dificuldades metodológicas das ciências humanas que as diferenciam da ciência da natureza. O primeiro ponto que a ciência humana tem de diferença da natureza é a complexidade. Mas o que significa essa complexidade? Segundo os autores, o comportamento humano é influenciado por diversos fatores, como hereditariedade, impulsos, desejos, memória e ação da consciência. Então, é difícil a gente estabelecer causalidade no comportamento humano. É difícil a gente fazer essa matemática tão simples, que ação A vai resultar em causa B. Uma pessoa vai receber um abraço e esse abraço vai fazer nela surgir desejos carinhosos. Não é garantia, a gente não tem esse determinismo tão forte nas ciências humanas. Existe até uma piada, um meme, né, que a gente fala, que quando pergunta para um psicólogo, por que se uma criança sofrer isso, qual comportamento ela vai ter? E o psicólogo sempre fala, depende. A resposta do psicólogo sempre é depende, porque realmente nas ciências humanas depende. É uma complexidade muito grande, há várias variáveis dentro daquele fenômeno estudado. Ao contrário do fenômeno físico, que é possível simplificar as situações e ignorar algumas variáveis, os fenômenos envolvendo o ser humano tornam essa simplificação muito mais difícil. Outra dificuldade que as ciências humanas têm é a questão da experimentação, né? A repetitibilidade no experimento é questionável, visto que um indivíduo nunca reage exatamente da mesma forma a um estímulo. Além disso, certas situações são moralmente restritas, visto que podem alterar a integridade física ou psíquica de uma pessoa. E realmente é. Tem certas pesquisas que a gente não pode fazer com o ser humano porque entra os valores éticos que a gente falou antes, e possibilita a gente fazer. Isso para proteger a pessoa humana, para proteger o sujeito que está sendo estudado, está sendo pesquisado, e ainda bem que existem os valores éticos que não tem a ciência. Outra questão que as ciências humanas têm de dificuldade um pouco é a questão de matematização. Os resultados são muitas vezes qualitativos e não quantitativos, ao contrário de fenômenos físicos. Isso não quer dizer que as ciências humanas não carregam consigo também aspectos matemáticos e quantitativos. A ciência social tem muito disso, por exemplo, a própria psicologia que eu estava falando aqui também. Mas às vezes fica muito difícil a gente numerar fenômenos, a gente quantificar fenômenos, porque como a gente falou antes, envolve uma complexidade de variáveis muito grandes em cada fenômeno do ser humano. E também a questão da subjetividade, visto que é uma identificação natural entre os seres humanos, a famosa empatia, né? Há uma tendência maior de que o pesquisador não seja imparcial na sua avaliação de certos fenômenos que envolvem pessoas. Também a questão da liberdade. Como comentado anteriormente, um dos pressupostos epistemológicos da ciência da natureza é o determinismo. Ou seja, tudo que existe é um sistema fechado, de causa e consequência. Nesse caso, faz sentido falar em liberdade humana? Assim, o estudo do condicionamento do comportamento humano deve ser diferente do estudo de fenômenos da ciência natural, porque o ser humano carrega consigo uma volição, uma vontade, que nem sempre é possível de quantificar, nem sempre é possível de extrair essa variável para ver o comportamento. Então é muito mais difícil de fazer experimentações, porque o ser humano tem essa liberdade, tem essa volição, tem essa agência, né?
Além disso, também tem questões relacionadas a outras áreas do conhecimento, como a história. Como eventos históricos nunca se repetem, como pode-se falar de leis para explicá-los? Devido a isso, são necessários axiomas para a história. Um exemplo de axioma é a ideia marxista de que a economia tem influência maior sobre a sociedade do que a chamada superestrutura, cultura, religião e outros. Só que dentro da própria história, esse axioma do Marx é questionável também. Então percebo como nas ciências humanas há sempre uma subjetividade, há sempre uma relatividade assim, muito maior de alguns assuntos, de alguns aspectos em relação à ciência da natureza. Enfim, os mesmos autores também colocam que a verificação de hipóteses relacionadas a eventos históricos está sempre relacionada à existência de uma documentação suficiente. Ou seja, como não podemos reproduzir eventos passados, devemos recorrer a registros, pergaminhos, livros, peças, cerâmicas, ruínas e outros para chegar a conhecimento sobre acontecimentos históricos. E outro ponto importante é sobre o pluralismo paradigmático. Muitas vezes, as ciências humanas, para estudar o mesmo fenômeno, o mesmo acontecimento, partem de pontos de partida diferentes, de paradigmas de pesquisa diferentes, que podem levar a resultados muito diferentes dentro das ciências humanas. Então, percebam como muitas vezes é difícil exportar de forma clara o método científico da ciência da natureza para a ciência humana, porque tem essas diferenças que só enriquecem o conhecimento, né? Isso é importante. Muitas vezes a gente vê uma briga, discussão entre as ciências humanas e a ciência da natureza, mas as duas são muito importantes para construir o conhecimento e para construir a produção científica como a gente entende hoje. Alguns exemplos de paradigmas das ciências humanas. É o funcionalismo, né? O pressuposto é que a sociedade, grupo de seres humanos, pode ser comparada a um organismo vivo. Essa ideia é muito presente no Durkheim, no Emile Durkheim, na sociologia. Assim, todas as atividades culturais são feitas para atender às necessidades do total. Para Durkheim, se alguém aqui estuda sociologia pode me corrigir nos comentários, mas para Durkheim ele tinha essa ideia funcionalista muito presente, de que a cultura humana, a sociedade humana, era composta de diversos organismos que formavam um todo que é chamado de cultura, de sociedade. Então é essa ideia funcionalista, né? Há também o estruturalismo. Defende que existem estruturas na sociedade que independem de ações pontuais de indivíduos, como a língua, por exemplo. Tem uma abordagem mais determinística do que o funcionalismo. O estruturalismo ele tenta explicar características gerais da sociedade a partir de algo específico, ou características específicas a partir de uma estrutura geral que antecede essa característica específica. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente olhe para um sinal vermelho no semáforo. A gente só consegue explicar esse sinal vermelho, que é algo específico, a partir de uma estrutura mais geral, que é o trânsito. E a gente só consegue explicar o trânsito a partir de outra estrutura mais geral, que é a sociedade, a cultura humana. Então, esses são paradigmas muito usados nas ciências sociais, né? Há também a fenomenologia, que está muito presente na filosofia, né? Traz a ideia de que o conhecimento factual é resultado de um conhecimento eidético, relacionados a objetos como fenômenos puros, que obtemos por meio da consciência. Isso está muito presente na filosofia, esse tipo de paradigma. Há também a hermenêutica, né? A partir dela, o pesquisador enfoca não somente o comportamento, mas também a interpretação que o indivíduo faz dele, a partir da sua consciência. Conforme Aranha, Martins é muito utilizado em ciências como a psicologia da forma, também conhecido como Gestalt, também utilizado muito no direito, que tem a ver com a interpretação de palavras, de documentos, de comportamentos, que muitas vezes está interligado com a interpretação subjetiva do que o sujeito compreende que aquele comportamento diz dele. Então, basicamente, esses são os diferenciais das ciências humanas. A gente viu alguns pressupostos, aquela parte que são diferentes. Também vimos anteriormente sobre a ciência da natureza e percebemos que as duas, apesar de serem diferentes, carregam coisas semelhantes e contribuem para um conhecimento mais vasto e mais rico da realidade, da cultura e afins. E agora a gente vai falar sobre as modalidades e metodologias de pesquisa científica para a gente já finalizando o nosso estudo.
Então, gente, nessa seção final do estudo, a gente vai ver sobre modalidade de pesquisa, os tipos de pesquisa que existem, né? A natureza das fontes, os objetivos e as técnicas de pesquisa. Enfim, existem dentro das modalidades a pesquisa etnográfica. Geralmente acontece quando o pesquisador ele vai até alguma comunidade, até algum local, até algum grupo de pessoas, observa o que está acontecendo ali e anota, e faz registros a partir disso. Esse tipo de pesquisa de natureza qualitativa é presente nas ciências humanas e consiste no registro cotidiano do que ocorre a um indivíduo ou grupo de indivíduos. Há uma pesquisa participante também, que além do pesquisador ir na comunidade e observar, ele também se integra a essa comunidade e participa e convive com eles, vivendo dentro do modo de funcionamento deles. Nessa modalidade, o pesquisador vivencia as experiências do grupo de pessoas que está sendo estudado ao longo da pesquisa. Dessa forma, a identificação, interação entre o cientista e o objeto de estudo. Ele se integra muito mais ao objeto de estudo dele. Na pesquisa etnográfica, ele só observa e tira conclusões, anotações e hipóteses. Já na pesquisa participante, é uma integração muito maior do pesquisador com a comunidade. Além disso, a pesquisação, que o pesquisador, além de diagnosticar uma situação-problema, propõe uma solução e intervém para modificar o que havia sido observado. Então, de novo, é muito mais integrado com a comunidade. Ele vai na comunidade, ele observa, diagnostica alguma situação e propõe uma solução para esse problema. Então, ele está muito mais ativo na vida da comunidade que está inserido. Existem as modalidades de pesquisa, né? O estudo de caso alguém que esteja me ouvindo é da área da saúde, sabe muito bem como que funciona o estudo de caso, né? A pesquisa enfoca em um caso específico que pode representar outras situações análogas. Isto é, que seja representativo. Muitas vezes a gente pega um paciente hipotético, né? Por exemplo, um sujeito de tantos anos convivia com tal pessoa, apresentou sintomas tal. É um caso hipotético que a gente pode usar para estudar e fazer analogias com outras situações semelhantes do cotidiano. Também, dentro das modalidades de pesquisa, a análise de conteúdo. Nessa modalidade, o pesquisador trata e analisa as informações de um documento, seja com linguagem verbal ou não, procurando identificar significados explícitos ou implícitos na mensagem em questão. Além disso, a gente vai passar um pouco sobre a natureza das fontes da pesquisa. A pesquisa bibliográfica são utilizados dados obtidos a partir de pesquisas anteriores, por meio de documentos impressos, livros, artigos, teses e outros. Então, a pesquisa bibliográfica ela se utiliza de fontes acadêmicas, né? De livros, artigos, teses e outros tipos de documentação acadêmica. Já a pesquisa documental ela utiliza-se de outros documentos além da pesquisa acadêmica. Ela tem um escopo mais amplo, né? Pode usar jornais, fotos, filmes, gravações e outros. Ou seja, dados que ainda não tiveram tratamento analítico, um escrutínio mais acadêmico. Além disso, há a pesquisa experimental. O objeto de estudo é levado para um ambiente controlado, como laboratorial, e é submetido à manipulação para verificar relações causais. É adequado mais à ciência da natureza do que ciências humanas, devido a questões éticas que envolvem manipulação de pessoas, né? Também a pesquisa de campo, né? O objeto de estudo é estudado em seu próprio ambiente. A pesquisa se desenvolve sem intervenção do pesquisador, para que sejam captadas as condições naturais dos fenômenos. O exemplo são os levantamentos. Além disso, a pesquisa, o método científico, busca pelo conhecimento e essa produção do conhecimento pode ter objetivos diferentes, né? A pesquisa pode ser uma pesquisa exploratória, que limita-se ao levantamento de dados sobre o objeto da pesquisa e delimita a mesma. Serve como etapa preliminar à pesquisa explicativa. Que a pesquisa exploratória, basicamente, ela vê os dados. Vamos supor um assunto aqui. A gente quer falar sobre o comportamento humano, um assunto bem amplo aqui. A pesquisa exploratória vai ver o que está sendo pesquisado, o que está sendo falado, quais documentos estão sendo produzidos sobre isso. Já a pesquisa explicativa procura, além de registrar dados, investigar suas causas de análises quantitativas, como o método empírico-matemático ou qualitativos.
Além dos objetivos de pesquisa que podem ser diferentes, há também tipos de pesquisa que são diferentes, formatações de pesquisa que são diferentes, que tentam responder demandas diferentes, né? A documentação consiste na identificação, levantamento e exploração de documentos no sentido amplo, para a organização dos mesmos ou sua conservação. Há também a entrevista, né? É muito utilizado isso nas ciências humanas, coleta de informações diretamente com o sujeito pesquisado, com o objetivo de aprender sobre o que um entrevistado pensa, sabe, representa, faz e argumenta. É uma entrevista, é basicamente tu ir questionar alguém sobre algum assunto e a partir da fala dela obter dados para pesquisa, né? Dentro da entrevista, a entrevista não diretiva, existe essa modalidade de entrevista. É uma entrevista realizada de modo a interferir o mínimo possível somente com estímulos, né? Com eventuais estímulos bem específicos, para que o entrevistado age de forma mais natural e descontraída possível. É uma pesquisa não muito diretiva. Há estímulos e perguntas e mudanças, digamos assim, bem específicas durante a entrevista. Também tem entrevista estruturada, que é diferente da anterior, né? A não diretiva, ela já possui uma esquematização e uma ordem mais específica para seguir. É uma entrevista com perguntas pré-estabelecidas. Dessa forma, apresenta respostas mais fáceis de se categorizar. Além disso, há um tipo de pesquisa que é chamada história de vida, né? É a coleta de informações pessoais de uma ou mais pessoas. Alguns exemplos são autobiografias, memoriais e crônicas. Dentro da ciência da saúde existe muita anamnese, né? Que é esse primeiro encontro com o paciente que tu vai tirar alguns dados preliminares. Na psicologia, muitas vezes, na anamnese, a gente faz muito a questão da história de vida do sujeito. E isso está dentro da pesquisa, né? Tem também o questionário. É uma abordagem mais formal que a entrevista, onde são aplicadas questões pré-definidas com abordagem objetiva. Por exemplo, você já vivenciou tal situação? Sim, não. É bem mais objetivo. Podendo aceitar somente opções pré-definidas de resposta ou com a possibilidade do sujeito elaborá-las com suas próprias palavras. Existem muitos questionários eletrônicos, né, que a gente envia via web para conseguir realizar a nossa pesquisa. Enfim, gente, esse era o nosso estudo de hoje. Para finalizar, eu gostaria de relembrar dos assuntos que a gente falou. A gente falou sobre o escopo da ciência, a gente viu que a ciência não tem a pretensão de responder todas as questões do mundo e que ela pode dialogar, sim, com outras áreas do conhecimento, como a filosofia, como a ética, como a teologia, como a moral, como diversas outras formas de conhecimento. A gente também viu sobre os valores que a ciência carrega, os valores cognitivos, os valores éticos, os valores políticos, que a própria ciência parte de pressupostos que são extraídos de outras áreas do conhecimento de fora dela. A gente também viu sobre a história do desenvolvimento do método científico e depois do método científico em si, com suas vicissitudes e diferenças. Há muitos outros assuntos, há muitas outras coisas que a gente não explorou aqui nesse estudo. Então, caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha um questionamento, eu peço que coloquem aí no comentário para a gente estar conversando e mantendo esse debate aquecido. Do mais, eu agradeço a participação de cada pessoa que ouviu, de cada pessoa que participou, de cada pessoa que comentou. E eu quero lembrar para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque a gente vai ter vários outros estudos, a gente vai estar mantendo esses debates, esse diálogo sempre aberto para utilizar todo o nosso conhecimento para a glória de Deus. Eu espero que tenha sido proveitoso e a gente se vê daqui a um tempo.